Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheadíssimo de notícias do Corinthians, atualizadíssimas, e o vídeo realmente está bombando, fiel, recheado de informações. Vamos falar aí sobre Riquelme, Denilson, Yuri Alberto, Carlos de la Pena, Eric Lamela, fiel, o vídeo está imperdível, bombando, cheio de informações do Timão. Vamos também dar a provável escalação, as últimas preparações do Corinthians para o jogo de hoje. Tem mudanças aí no elenco do Timão. O vídeo está realmente cheio de informações. Já deixa o seu like então e se inscreva no canal do Corintianeiro, porque aqui postamos de 2 a 3 vídeos diários. Fiel, vamos iniciar as notícias do Corinthians aí falando sobre algo muito importante. O Corinthians renovou o contrato do Breno Bidon por 5 anos. Corintianeiro, mas por que você está trazendo sobre Breno Bidon? Fiel, essas notícias é importante vocês ficarem sabendo e a gente sempre ficar atualizado. Afinal, são nossas joias, as joias da base aí, o futuro do Corinthians, tá? Breno Bidon, que foi aí como o melhor jogador da Copinha, foi eleito o melhor jogador da Copinha, um jogador de grande destaque, já subiu para o profissional na sua renovação de contrato por 5 anos, que se encerra em 2028, o jogador também ganhou uma bonificação salarial. Vale destacar que para negociações fora do Brasil, o jogador está a sua multa contratual em 80 milhões de euros. Já para clubes aí do Brasil, 50 milhões de euros, tá, fiel? Então, informações importantíssimas aí sobre Breno Bidon, destaque da Copinha do Timão, fiel. E o Yuri Alberto, que surpreendeu todo mundo. O Yuri Alberto aí, que diagnosticado aí com uma fissura na costela, né? No arco costal, a oitava costela. O Yuri Alberto já estava em campo treinando, fiel. Vocês acreditam nisso? Já estava correndo. Obviamente que ele não fez rachão com a equipe para evitar contatos, mas o jogador já participou de treinos leves no campo, tá, fiel? E pode antecipar sua volta aí em muitos dias de antecedência. A expectativa era para ele voltar com 45 dias. Pode ser reduzida aí em 15 dias, tá, fiel? 2 semanas aí para o Yuri Alberto estar de volta ao time do Corinthians. Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião, fiel. Vamos falar de jogo do Corinthians diante do Cianorte, antes da gente ir para o mercado da bola. Corinthians que enfrenta o Cianorte hoje pela Copa do Brasil. E vale destacar que agora é apenas um jogo, tá, fiel? É apenas um jogo, os mata-matas, já que se inicia. Então o Corinthians viaja para Cianorte, vai jogar lá e tem a vantagem do empate. Se o Corinthians empatar, já está automaticamente classificado, tá, fiel? Nessa primeira fase ainda não tem aí penalidades máximas. Então qualquer empate que tenha lá, o Corinthians já classifica automaticamente. Por enquanto é um jogo só. O Corinthians que terá novidades na escalação, levando em consideração aí a lesão do Yuri Alberto. Cássio viajou para Maringá, mas segue como dúvida com fortes dores no quadril. Carlos Miguel pode ser seu substituto, mas ainda há a chance do Cássio iniciar jogando também, tá, fiel? Então, a provável escalação que o Corinthians deve entrar em campo hoje é Cássio ou Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique. O Caetano continua improvisado na lateral. Matheus Bidu e o Hugo, o nosso o Tonhão da Fiel, né, entende que ainda não é o momento desses jogadores fazer parte da equipe, não estão destacando, não estão rendendo nos treinos, então Caetano segue na lateral. Seguimos com a volta do Maicon, né, que entra no lugar do Fausto Vera, graças a Deus. Então teremos Maicon e Ranieri fazendo a dupla de volantes do Timão. Logo à frente, Rodrigo Garro, e no ataque a gente terá novidades também. A gente vai ter o Wesley, o Romero centralizado e o Pedro Henrique, nossa nova contratação, que veio do Internacional, na ponta direita, fiel. Essa é a provável escalação do time, é o time titular que treinou. Obviamente eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa escalação do Timão para o jogo de hoje. Quem que vocês trocariam aí na escalação de vocês? Comentem que eu quero saber, eu respondo todos os comentários. Inclusive, fiel, aos comentários de ontem, eu vou responder agora, acabando aqui este vídeo, tá? Vamos falar agora sobre Eric Lamela. Eric Lamela, jogador que pertence ao Sevilha da Espanha, que foi cogitado no Corinthians, fiel. Cogitado é diferente de negociar, é a mesma coisa de sondado, tá? Eric Lamela foi apenas sondado
não houve proposta oficial em nenhum momento para o jogador. Eu trouxe informações para vocês que o Eric Lamela seria muito difícil de vir para o Corinthians por conta que já tem jogadores na mesma posição que ele e o Corinthians hoje tem outras prioridades no timão sem ser um meio ofensivo, né? Igor Coronado, que já veio para o Corinthians aí com valores astronômicos, seria muito difícil o Corinthians contratar um jogador para sua mesma posição com valores astronômicos também. Corintianeiro, então a negociação com o Eric Lamela se encerrou. Não vai existir mais? Não é isso, fiel. Futebol é muito dinâmico. Pode ser que o Corinthians faça uma proposta e ele aceite, mas os números dele lá no Sevilha é muito alto e ele não vem para o Brasil para ganhar menos de 1,5 milhão. Não sei se o Corinthians vai manter 2 jogadores com esse salário aí no clube, tá, fiel? Acho muito difícil o Eric Lamela hoje vir jogar no Corinthians, até porque também os seus números lá no Sevilha não impressionam, apesar de ser um bom jogador, tá, fiel? Mas Eric Lamela praticamente descartado aí no Corinthians. Falando ainda sobre mercado da bola, Carlos Depena, jogador do Internacional, que veio do Dinamo de Kiev para o Inter, tá, fiel? Jogador aí de 31 ou 32 anos, não me recordo bem. Jogador que fez boas temporadas no Inter, poderia ter despertado o interesse do Corinthians para uma possível transferência, tá? Vale lembrar que essa informação é do César Luiz Merlo, inclusive jornalista de grande conceito no cenário esportivo brasileiro, fiel. Por isso que eu trouxe a veracidade dessa notícia, porque foi passada por esse jornalista. Esse jornalista é bom, é bem conceituado, é informado. Então, houve o interesse do Corinthians sim, mas nenhuma proposta oficial também. É outro jogador que eu acho muito difícil vestir a camisa do Corinthians, porque ele também não é um volante, fiel. Ele é um meio ofensivo, mesma posição do Rodrigo Galo, mesma posição aí do Igor Coronado, e é muito difícil vir. Pode ser que venha para o meio do ano, disputar brasileiro. O Corinthians tem vários campeonatos, como Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, que é bastante extenso. Precisamos de peças aí no Corinthians. Mas o Carlos Depena não seria uma delas, tá, fiel? Está praticamente descartado esse nome no Corinthians e eu acho uma boa. O cara não está jogando nada, já perdeu espaço no Inter antes de chegar esse monte de reforço que o Inter está contratando, segue sem espaço lá, não está jogando, enfim, não vai jogar lá, vai render aqui, com a camisa do Corinthians que é 1000 vezes mais pesada que a do Inter. Eu não vejo sentido nenhum nessa possível contratação aí que foi especulada no Corinthians. Então praticamente Eric Lamela e Carlos Depena aí, rumores que foram aí descartados pelo timão, tá, fiel? Mas comentem que eu quero saber a sua opinião. Vocês gostariam de ver o Carlos Depena no timão? Comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Fiel, só uma ressalva, se fosse para trazer o Carlos Depena, então trazia o Oscar Romero, que está livre no mercado, vem sem custos, sem vínculos contratuais para quebrar, apenas com salário e um tempo de contrato. Então o Corinthians não vê sentido mesmo em contratar o Carlos Depena, até porque eu acho que o Oscar Romero joga mais do que ele. Comentem que eu quero saber sua opinião. Quem que joga mais? Oscar Romero ou Depena? Comentem aí, fiel. Vamos falar sobre o que interessa. Fiel, Riquelme, eu trouxe informações para vocês que foi ofertado aí 21 milhões de reais, 4 milhões de euros para o jogador aí. Não para o jogador vir jogar no Corinthians, mas foi estipulado esse valor de venda para o Riquelme. Fiel, já saiu novos valores hoje estipulado pelo Lance, que seria de 26 milhões de reais. Mesmo assim, ainda continua barato, fiel. Um jogador de 20 anos, titular de seleção pré-olímpica, um jogador em ascensão no Cuiabá, ainda assim continua barato. Porém, o Cuiabá faz jogo duríssimo para liberar o jogador. Como eu disse para vocês, entre Riquelme e Corinthians está certo, tá, fiel? A base salarial do Riquelme lá é baixíssima, Corinthians cobre tranquilamente, já cobriu essa proposta do Cuiabá. O grande problema mesmo é o Cuiabá, que está fazendo jogo duro para liberar o jogador. Corinthians que já tentou por diversas vezes envolver jogadores na negociação e o Cuiabá não quer. O Cuiabá quer o dinheiro em caixa. Então a situação do Riquelme vai ficando difícil porque o Corinthians não dispõe desse dinheiro todo em caixa para contratar. Lembrando que quem ajudou a trazer o Mateuzinho pelos mesmos valores que está estipulado o Riquelme foi um investidor que está no Corinthians há muito tempo no ramo de petróleo, que inclusive ajuda o Corinthians a quitar dívidas aí. Não sei se ele poderia ser uma ajuda, mas pode ser uma opção para o Corinthians tentar trazer o Riquelme.
Fiel, por mais que as negociações com o Riquelme estão difíceis, eu já trouxe aqui que o Corinthians não vai largar esse osso fácil, porque foi o primeiro pedido do Antônio Oliveira, é o homem de confiança do Antônio Oliveira, e o Augusto Melo e o Fabinho Soldado, junto com o Rubão, estão fazendo de tudo, mas de tudo mesmo, para poder trazer o jogador. Vale destacar também que Diego Palacios segue contundido aí com o menisco do joelho, então o jogador está fora, sem data de previsão para voltar, tá, fiel? Então o Corinthians busca mesmo um lateral, já era de opção do Corinthians buscar um lateral mesmo se o jogador não tivesse machucado, e o Corinthians não vai largar esse osso fácil, é pedido do Antônio Oliveira, tá, fiel? E uma hora o Cuiabá vai ter que ceder. Agora tem uma questão muito importante, o Corinthians também não pode ficar namorando o Riquelme pro resto da vida, é um jogador novo, teve umas partidas boas, teve boas partidas em 2023, mas será que é isso tudo mesmo? Eu não acompanho o futebol do Mato Grosso, fiel. Então o Corinthians precisa ir ver certinho, foi aprovado no Cifute, beleza? Mas se continuar enrolando, então vai atrás de outros laterais, porque o mercado da bola fecha dia 7 de março. Então o Corinthians já tem que procurar outros laterais aí no mercado da bola, caso não dê certo com o Riquelme, ou o Cuiabá dificulte e muito e não queira vender o jogador. O Corinthians tem que partir aí para outro lateral aí no mercado da bola, tá, fiel? Tem de mais atualizado do Riquelme é isso. Eu quero que vocês comentem se o Corinthians deve persistir no Riquelme ou deve ir atrás de outro lateral. Fiel, sobre o Denilson é o mesmo status que eu trouxe no vídeo de ontem, porém com uma ressalva. Ele tem reunião marcada com os seus empresários hoje, jogador que revelou no áudio que iria demitir os seus empresários, porque ele tinha certeza que tinha uma proposta do Corinthians que não foi passada para ele. Ele alegou também que os empresários seriam sócios do Cuiabá e por isso que não passou para ele, porque não queria que ele saísse do clube, fiel. Importantíssimo isso daí. Denilson tem reunião marcada hoje com os empresários. Obviamente que os empresários não querem perder um jogador. É um jogador jovem, 22 anos, mesmo caso que o Riquelme, está em ascensão, jogando muito bem, já despertou interesse de vários clubes e eu não sei como pode terminar essa história. Tenho certeza que os empresários vão tentar convencer o jogador que não houve proposta. Pode ser até mesmo que não houve proposta, fiel. Isso é algo que não podemos confirmar, a não ser que o Augusto Melo fale, tá? Mas segue nessa busca aí o Corinthians também por um volante. Volante e lateral no Corinthians, lateral esquerdo, fiel, são prioridades. E o caso do Denilson é o mesmo do Riquelme. Se ficar enrolando muito, não sei, briga com o empresário, briga com o Cuiabá, vai atrás de outro volante no mercado da bola, porque o Corinthians não pode continuar só com Raniel, Maicon e Fausto Vera. Tanto é que o substituto imediato do Maicon é o Fausto Vera. E vocês viram o desastre que é o Fausto Vera? Então o Corinthians precisa no mercado da bola urgentemente para contratar um volante e um lateral, fiel. Porque o Caetano também não pode continuar improvisado aí na lateral do timão. Fiel, mas eu quero que vocês comentem aí, o seu comentário é de grande importância para o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso, meu muito obrigado e vai Corinthians!